Abra sua Bíblia comigo mais uma vez, Eclesiastes capítulo 3. Quem já abriu, diga amém. Tudo tem seu tempo determinado. Diga assim comigo, tudo tem seu tempo determinado. Quem aqui é meio ansioso assim? Ansioso com as duas mãos. Ansioso, duas vezes. Nossa, quanta gente ansiosa que nós temos aqui hoje. Então coloca a sua ansiedade nesse papelzinho aqui. Nós vamos orar no final, o Moacir vai estar orando no final. Coloque seus pedidos de oração. Você que está em casa pode mandar os seus pedidos pelo chat aí da transmissão. Diz a Bíblia, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Diga assim comigo, todo propósito. Quantos propósitos, igreja? Debaixo do céu. Há tempo do quê? De nascer e tempo de morrer. Tempo de arrancar o que se plantou, né? Você planta, você semeia, depois você arranca aquilo. Tempo de matar e tempo de... Não vamos matar ninguém, né? Mas se tiver um espírito de morte aí, Deus vai te curar em nome de Jesus. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, ou seja, de tristeza e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de... Não estou a fim de abraçar você hoje. Eu não estou muito bom hoje não me abraça não. Não estou falando não, só estou dando um exemplo, gente. Pode me abraçar sim. De afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de deixar de buscar, de perder, né? Tempo de guardar e tempo de jogar fora, né? Tempo de rasgar e tempo de coser, ou seja, de costurar, né? Coser aqui é costurar. Tempo de estar calado. Oh, tem hora que a gente tem que ficar calado, sim ou não? Diz um conhecido meu que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? E tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, fala conosco através desse texto tão significativo, que nós conhecemos tanto, mas muitas vezes, Jesus, não conseguimos entender o tempo do Senhor. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que tudo tem seu tempo determinado. A palavra de Deus está dizendo que tudo tem seu tempo definido. Determinado é definido. Amém, não? Ela está dizendo que há tempo para todo propósito, todo desejo, toda intenção, para todo projeto debaixo do céu. Diz a palavra que todas as coisas têm o seu tempo determinado, o tempo certo e exato de algo se concretizar. A palavra de Deus está dizendo que para todo anseio, para toda intenção e desejo do nosso coração, tem um tempo certo para a sua realização. O nosso sofrimento muitas vezes é porque nós não entendemos muito bem o tempo de Deus. E se nós olharmos as 14 coisas que ele cita, porque ele está citando muita coisa, e não é habitual da Bíblia citar tantas coisas assim. Mas ele está falando das coisas corriqueiras da vida. Ele está dando alguns exemplos. Que tem hora que você vai plantar, mas tem hora de colher. Porque se você não colher na hora certa, você perde aquilo que você plantou. E se você não plantar na hora certa, você vai perder a semente. Amém, não? Tem tempo que nós estamos chorando. E alguns estão chorando aqui nessa noite. Mas o Senhor converte o choro em... E vai ter tempo que você vai sorrir. E você vai saltar de alegria, né? Como diz aqui, tempo de prantear e saltar de alegrias. Tem tempo que você vai juntar pedras, ou seja, você vai construir. Mas tem uma hora que você vai destruir aquela parede que você construiu para fazer algo maior, melhor, ou mais bonito, né? Ele está dizendo aqui que há tempo que você rasga e tempo que você costura. Tempo que você tem que calar. Fica quieto. Porque se
Eu mexo aqui, a culpa é minha, viu gente? Porque eu mexo no microfone e acaba dando. Então, é tempo de ficar quieto. E tem tempo que você tem que falar também. Quantas mulheres chegam para mim e falam assim, irmão, pastor, meu marido não fala nada. Eu quero conversar e não fala nada. Não sei se alguma irmã tem esse problema aí, né? Que não quer falar nada, o cara é mudo, né? Mas tem tempo que tem que ficar quieto, mas tem tempo que tem que o quê? Que falar também. E tempo de guerra, às vezes você está atravessando uma guerra nessa noite. A coisa está feia para o teu lado. Mas pode ter certeza, você vai desfrutar de um tempo de paz também. Amém, não? A dificuldade vem, mas a bênção vem também. A resposta vem. O problema você pode estar atravessando um problema hoje, mas daqui a pouco você vai estar desfrutando e se regozijando com a solução daquele problema. Mas tudo tem o seu tempo determinado e para todo o propósito. Diga assim comigo, Deus é o dono do tempo. Podemos ir embora, se nós entendermos isso claramente, se isso é uma verdade para nós. Tudo vai acontecer no seu devido tempo. Ninguém consegue, irmãos, apressar as coisas ou retardar as coisas, porque vai acontecer naquele tempo e pronto, final. Normalmente nós queremos apressar ou retardar. Para a dívida é retardar, para ganhar dinheiro é apressar, não é assim não? Então tudo tem seu tempo, mas nós não somos donos do tempo. Ninguém faz a hora, como diz o cântico aí de alguém aí na música popular brasileira, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Nós não conseguimos fabricar horas, irmãos. A Bíblia está dizendo que o Senhor é o Senhor do tempo. É como uma fruta, um bom exemplo é o exemplo de uma fruta. Se nós colhermos a fruta antes da hora, antes dela estar madura, nós vamos comer uma fruta ruim. E ela não é ruim. Ela só é ruim porque ela foi apanhada no tempo errado. Mas se você também deixar de passar o tempo de colher aquela fruta, ela vai ficar ruim. Porque você não colheu ela no tempo certo, você colheu, esperou passar o tempo, ela ficou passada. Está entendendo? Então quando você olhar para uma fruta, e você vai lá no supermercado, compra uma fruta e ela não está com aquele sabor, é porque alguma coisa está errado, alguém colheu na forma errada, no tempo errado, né? E não esperou os processos acontecerem. Agora, quando nós não discernimos o tempo, a Bíblia diz que há dois tipos de tempo. Existe o Kairos, que é o tempo do céu, o tempo de Deus. Diga comigo assim, Kairos, é o tempo do céu. Amém, não? E tem o Cronos, que é o tempo do quê? Do relógio, é o tempo da terra. O grande problema é que às vezes o tempo da terra não está sintonizado com o tempo do céu. E aí nós entramos em confusão, porque nós não entendemos o tempo do céu, o Kairos, o tempo de Deus. Porque quando o Deus que governa o tempo e o Kairos dele vai acontecer, irmãos, pode o mundo inteiro se virar contra, vai acontecer e acabou. Mas normalmente nós estamos sintonizados com o tempo de Deus, com o Kairos de Deus. Por isso que nós reclamamos, né? Por que a gente reclama que as coisas estão demorando tanto? Pastor, mas por que demora tanto para as coisas acontecer? Porque nós não estamos entendendo o tempo de Deus. Por isso que nós sofremos. Que o Senhor nos ajude nessa noite a entender isso. Nós não estamos sintonizados, alinhados com o tempo de Deus, porque o que comanda a nossa vida é o tempo da terra. Mas nessa noite eu quero te propor para que você ajuste o seu relógio terreno com um relógio celestial. E aí tudo vai dar certo. Quem pode dizer amém? Em Mateus capítulo 6, verso 27, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo aqui, quem aqui pode acrescentar uma hora no tempo da sua vida? Quem aqui chegou na hora de morrer, você fala, Deus, espera um pouquinho, daqui uma hora, hein?
Dá tempo para fazer isso? Não. Porque se chegou a hora, chegou a hora. Amém? Por isso que não adianta ir esses profetas, não adianta ir em lugar nenhum. Você vai morrer às 20h42 da quarta-feira, que dia que é hoje? 4? Dia 4. Você ia ficar tranquilo agora aqui no culto. 43. Meu Deus, daqui 1 minuto, 44 eu vou para o Beleléu, né? Se Deus quiser, você vai. Mas se Deus não quiser, não vai. Amém? Quem pode acrescentar um curso, um côvado? Um côvado é a distância do cotovelo ao dedo anular aqui. É essa distância aqui. Não dá para esticar e não dá para encurtar. Diz no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha aí, irmãos. A inquietação, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? Mas eu não tenho controle no dia de amanhã. Aí ele termina dizendo, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deixa o amanhã para amanhã. Diga assim comigo, eu vou deixar o amanhã para amanhã. Não vou trazer o amanhã para hoje. Vai gerar o quê? Inquietação. Vai gerar preocupação. Basta o dia o seu próprio mal. Diz Jesus, cada dia tem um desafio. Tem um mal a ser vencido. Não junte 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Por que as pessoas sofrem? Porque ela junta o mal de 1 mês num dia só, não aguenta, não tem pessoa que suporta isso. Então a falta de discernimento do tempo de Deus para as coisas e para o propósito de Deus nos leva a preocupações, a ansiedades, a inquietação, gerando até doenças emocionais e físicas. A grande parte das nossas enfermidades está aqui, irmãos. Eu tenho uma irmã que é psicóloga há 40 anos, mais de 40 anos, e ela diz, a doença está aqui, e está com câncer a 9. E grande parte dela ter esticado a sua vida porque não chegou a hora dela, mas a cabeça dela ajuda ela a viver abundantemente, cada dia. Amanhã tem um tratamento, vamos viver o hoje. Amém, não? É como se você tivesse que operar semana que vem e começar a sofrer hoje. Deixa para sofrer no dia da cirurgia. Porque é o dia. Amém? Nós gastamos as nossas energias em algo que nós não podemos controlar, irmãos. Nós não controlamos o tempo. E aí, porque nós gastamos a nossa energia em algo incontrolável que é o tempo, aí nós ficamos exaustos, desanimados e muitas vezes angustiados. Porque aquilo sugou as minhas forças. Porque eu gastei força naquilo que não tem controle nela. Então, nós temos que entender nessa noite que nós não temos controle do tempo. Aí no verso 32 do Mateus 6, ele fala assim, porque o vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas as coisas. Diga-se comigo, meu Deus, o meu Pai, sabe do que eu preciso. Você falou isso de coração? Então descansa. Porque o Senhor está cuidando de você, Ele é Pai. Ele é Pai, Ele cuida de nós. Muitas vezes, nós oramos por alguma coisa, e nós cremos que Deus pode fazer, mas não acontece. Mas nós esquecemos que às vezes não é tempo de acontecer. Não é que está faltando fé. Quem é que crê que você pode ser curado? Eu creio. Mas por que não foi? Porque não é hora ainda, vai chegar a hora, o momento certo. Oramos esses dias para uma pessoa, estava com muitas dores, fizemos uma simples oração, irmãos. Pedimos para que Deus, aquele que cura todas as enfermidades, curasse aquela pessoa. Ela foi curada instantaneamente. Mas daqui a pouco você pode começar um processo de cura na sua vida. Ou não curou nada agora, mas daqui a pouco você levanta no outro dia totalmente curado. E o médico vai ficar com cara de ué, né? O que aconteceu? Os exames estão mostrando isso, cadê? Porque Deus operou. Às vezes, irmãos, não é porque não deu certo. Aí eu fiz aquilo ali, pastor,
direitinho, não deu certo. Irmão, não é que não deu certo porque você fez errado. Não deu certo porque não era hora de dar certo. Daqui a pouco dá certo. Quem entende isso? Às vezes não é um pecado que você cometeu, que as coisas estão dando errado. Você olha para a tua vida e fala, meu Deus, mas eu estou olhando, já pedi perdão, até pelo que eu não fiz. Até pelo pecado que eu vou cometer o mês que vem, já pedi perdão. Mas por que não está acontecendo? Porque não é hora, não é tempo. Amém, não? Irmãos, a gente não pode justificar tudo com o tempo. Mas o tempo faz parte do plano e do propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Amém? E quem tem o controle desse tempo é só Ele. Ele é o Senhor do tempo. Vai comigo agora em Eclesiastes capítulo 8. Deixa eu ampliar um pouquinho mais esse entendimento, para a gente orar. Eclesiastes, duas páginas para frente da sua Bíblia, capítulo 8, verso 5. Diz assim, acompanhe comigo. Quem guarda o mandamento, quem o que, igreja? O que é guardar o mandamento? É obedecer a Deus. É observar o mandamento, a vontade de Deus. É você fazer aquilo que Deus ordenou que você faça. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Significa o quê? Que muitas vezes nós experimentamos o mal porque não guardamos a vontade de Deus. Não fazemos a vontade de Deus. Não observamos a vontade de Deus. Estamos colhendo o nosso erro. Então ele diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o que, gente? O tempo, falamos do tempo, agora tem o modo. Versículo 6. Para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Para todo propósito há tempo e modo. Guarda isso. Então nós entendemos que quando chega a hora certa, Deus vai fazer. E homem nenhum, ninguém, governo nenhum, autoridade nenhuma tem poder de te privar daquilo que Deus vai fazer naquela hora. Mas tem um modo. E o modo não é o modo de Deus, no sentido que Deus vai fazer por mim. Eu tenho que entender a vontade de Deus, o mandamento de Deus, e fazer do modo dele. Quem está entendendo? Muitas vezes as coisas não dão certo, porque não entendemos o tempo e não fazemos do modo de Deus, ou seja, no calendário de Deus e da forma, da maneira de fazer ou de falar. Modo, irmãos, se você falar a coisa certa do modo errado, vai dar errado. Se você falar as coisas do modo certo, no tempo errado, vai dar errado. Porque não é hora de falar. Amém, não? Sabe aqueles dias que a mulher está de TPM, ela está querendo pegar um para o pescoço e virar? Não é hora de falar com ela. Deixa passar esse período. Amém, não? Tem dia que o sujeito chega em casa com a pá virada. Não sei porque que pá virada, mas é uma expressão, né? Pá virada, tem a pá certa, a pá virada. Chega com a pá virada, a mulher olha e fala assim, coisa não ficou boa no serviço não. Não fala nada, só fala assim, meu bem, como eu te amo. Eu fiz aqui o arrozinho para você. Ele vai comer o arroz e fala assim, está duro. Fiz um bifinho para você, o bife está mal frito. Ele vai reclamar, e você vai aguentar firme, vai ou não? Vai aguentar firme, porque ele está com a pá virada. Mas daqui a pouco o quê? Passa. Desvira a pá. Ele vai falar assim, ó, o arroz estava bom. Porque quando você está bom, irmãos, o arroz está bom, a carne está boa, a salada está boa, está tudo bom. Porque você está bom. Agora quando você está azedo, está tudo ruim. Não é que está ruim, é a gente que está ruim. E as coisas ficam ruins. Amém? Guardar o mandamento é estar submisso à vontade de Deus. Eu entendi definitivamente que Deus é quem governa todas as coisas. O coração do sábio é quando nós estamos submissos a Deus e Ele nos dá sabedoria para conhecer o seu tempo e o seu modo. Porque o coração do sábio, ele discerne o tempo e o modo. Então eu preciso, em segundo lugar, buscar a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, de quando fazer e como fazer.
E quando nós fazemos no tempo certo, da forma errada, dá errado. Mas quando nós fazemos também do modo certo, no tempo errado, dá errado. O grande desafio é eu e você discernir em Deus, através da sua palavra, seguir os seus mandamentos e discernir o tempo de Deus e o modo de Deus, aí vai dar certo. Amém, não? As coisas vão acontecer, pois há um tempo para todas as coisas. Deus tem um calendário, mas Ele pede que nós o busquemos para saber fazer as coisas no tempo certo. Tem um exemplo muito interessante, segundo Samuel capítulo 5, lá no verso 19 e 23, que quando Davi foi guerrear, e ele contra os filisteus, e ele pergunta, ele consultou o Senhor, diz a palavra aqui no verso 19, Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus? Ele estava dizendo o seguinte para nós aqui nessa noite, é hora de eu subir contra os filisteus? Esse é o momento de eu subir contra os filisteus? Sim ou não, Deus? Aí Deus falou para ele, sim, eu vou entregar, ele sobe porque certamente entregarei ele nas nossas mãos. Aí daqui a pouco, passa uma circunstância lá no verso 23, diz que Davi consultou novamente o Senhor. Senhor, posso subir de novo contra os filisteus? É hora? Ele falou, é hora, mas o modo não é o anterior, o modo é esse que eu vou te falar agora. E Deus fala para ele assim, rodeia por trás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Agora é o modo. Amém, não? Ora, irmão, se Davi não tivesse entendido e consultado a Deus, é hora de eu fazer isso? Pergunte para Deus. Deus vai falar com você. E Deus vai dizer para você assim, não é hora, ou é hora. E Deus vai dizer para você que não é hora, na hora que você mais quer fazer. Aí você vai ter que segurar a onda. Não, Deus não me autorizou a fazer isso ou falar aquilo. Aí Deus, e aí, como é que eu faço? Aí Ele vai te dar estratégia. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que estamos pretendendo em Deus? Porque nos falta estratégia para fazer aquilo e nós fizemos da forma errada. Entendemos o tempo de Deus, mas não fizemos da forma correta. Para cada ação, há um modo, há um tempo, há uma estratégia e aí há a vitória. Quero concluir. Tudo tem seu tempo determinado. Quem pode dizer amém? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem pode dizer amém? Para todo propósito há tempo e modo. Amém. Está escrito na palavra. Agora, o que nós temos que fazer para discernir isso? Em primeiro lugar, quero terminar com 3 coisas. Presta atenção agora. O que eu tenho que fazer para discernir o tempo e o modo de Deus? Em primeiro lugar, você tem que entender que o Cronos é da terra e o Kairos é do céu. Amém, não? A palavra é entendimento. Que Deus está no controle do tempo. Ele faz quando quiser. Nós temos que sintonizar a nossa vida, o nosso tempo da terra com o tempo dele. Amém? E se ele falar assim, não é tempo, não faça. Deus, eu quero casar. Ele fala, muito bom casar. Eu quero casar tal dia. Ele fala, não é bom casar nesse dia não. Mas eu gostaria tanto, tá bom, casa. Aí dá errado, fala assim, tá bom, tá vendo? Você perguntou, eu falei, você não fez, está aí. Não é que Deus amaldiçoou, é que está na hora errada. É tempo de Deus? É tempo de começar essa empresa? Está na hora de conversar sobre esse assunto? Segundo lugar, eu tenho que buscar em Deus o modo de fazer as coisas. Primeiro é entender o tempo. Segundo é buscar um modo de fazer as coisas, a forma, a maneira de fazer as coisas. Eu tenho que buscar em Deus o processo, né? Como fazer aquilo. Então Deus tem a sua maneira de fazer, que está na sua palavra. E Ele diz assim, o que guarda o mandamento, palavra de Deus, não experimenta nenhum mal. Aí Deus, pela sua palavra, vai nos dar a maneira de nós fazermos as coisas. Muitas vezes nós fazemos do nosso jeito e obrigamos Deus a nos abençoar. Quem já fez isso alguma vez? Pode levantar a mão. A gente não quer fazer do jeito de Deus, quer fazer da nossa forma. Aí dá errado.
Fala, ó Deus, eu fiz. Eu falei assim, é lógico, você fez do teu tempo, da sua maneira. Em terceiro e último lugar, nós temos que aprender a guardar em fé e esperar a coisa acontecer da forma de Deus. Amém, não? Diz a palavra, em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Irmãos, eu tenho que olhar para o céu e conhecer o movimento do céu. Qual é o tempo de Deus? Mateus 6, 28 diz que a ansiedade e a inquietação é falta de fé. Então eu tenho que me munir de fé. Eu não vou desistir daquilo. Eu creio que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer no seu tempo e na sua maneira. Quem pode dizer amém? Se nós entendemos isso nessa noite, tudo vai acontecer. E aquilo que está retido nos céus de bênçãos vai descer. E você vai sair daqui muito tranquilo, porque você não vai sofrer com o dia seguinte. Nós estamos aqui na campanha de uma vida. Pergunte para Deus, é hora de eu falar para essa pessoa, de convidá-la para vir aqui? Nós não podemos ficar nos escondendo atrás disso, deixar para depois. Mas eu tenho que perguntar a Deus, porque quando você entende a hora certa, você fala assim, olha, quero te convidar para vir aqui, ó, uma vida. Porque você já está orando por ela. Qual é a maneira que eu vou fazer? Eu vou chamar essa pessoa para tomar um café? Eu vou chamar essa pessoa para ir em casa? Eu vou ligar para ela, vou mandar um versículo bíblico para ela? Tem inúmeras maneiras de fazer. Mas tem uma maneira, um modo que vai tocar o coração daquela pessoa. Quem entende isso? É sempre assim, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero orar por você. Quem quer sair daqui nessa noite entendendo o tempo e o modo de Deus? Amém? Vai juntar as duas coisas e você vai experimentar milagres na sua vida. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra diz que para tudo há tempo e modo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito, todo projeto. Ó Deus, e há um modo certo de fazermos. Eu quero abençoar o teu povo nessa noite. Quem sabe você está pedindo por algo já há algum tempo e não está acontecendo, e você está ficando cansado. O Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite: continue orando, continue crendo, continue esperando. O Senhor vai te dar uma estratégia. Quem sabe você está usando o modo errado. E no tempo certo vai acontecer em nome de Jesus. Não sofra pelo dia de amanhã. O nosso Deus é Pai. Ele está cuidando de você. Quem sabe você chegou aqui nessa noite meio que desesperado, precisando de um milagre, não é nem para amanhã, é para hoje mesmo. E o Deus dos milagres está aqui. Mas uma coisa eu te afirmo: se você entender o tempo e o modo de Deus, você já alcançou aquilo que você está querendo. Apenas entenda o tempo de Deus. O tempo está nas mãos dEle. Compreenda, busque o modo de fazer as coisas e aguarde com fé e esperança, com paciência. Se está faltando paciência, fala: Deus, me dá paciência, longanimidade. Quero declarar milagres acontecendo na sua vida agora, nesse momento. Pega o seu papelzinho, apresente-o para Deus enquanto nós cantamos.